agravo de instrumento, ele é utilizado na Justiça do Trabalho quando o juiz não conhece do recurso, por violação de algum dos pressupostos. Ele entende que não está preenchido e ele não conhece. Se ele não conhece do recurso, ele não irá encaminhá-lo para a instância superior. Então nós temos, da sentença cabe um recurso ordinário, do recurso ordinário cabe um recurso de revista, do recurso de revista cabe embargos ao TST. Imagine que o juiz dê uma sentença e o reclamado queira recorrer dessa sentença, mas o juiz não conhece desse recurso. Significa que ele não irá encaminhá-lo para segunda instância, para o TRT. Nesse caso, qual é o remédio que sobra para você? Sobra o recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele é utilizado para destrancar o seu recurso. E lembrando que na Justiça do Trabalho, a previsão do recurso do agravo de instrumento está previsto lá no artigo 897, letra B. Cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem interposição de recurso. E existe uma observação aqui embaixo com relação ao valor do depósito recursal. Nós temos a previsão no parágrafo 7º. No ato de interposição de agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Nesse caso, se você quer destrancar um do recurso ordinário, você tem que depositar metade desse valor, além de ter feito o depósito recursal. Então, exemplo, os depósitos hoje do valor do depósito recursal do recurso ordinário é R$ 9.513,16. O valor do recurso de revista é o dobro deste valor, vai para R$ 19.026,32. A ação rescisória também é a mesma coisa. Caso você queira destrancar um recurso ordinário, você tem que depositar metade deste valor. Mas atenção, a metade desse valor só será devida se você não tiver efetuado o depósito todo para garantir a execução. Exemplo, se você foi condenado em R$ 2.000, quanto que você tem que depositar para recorrer? R$ 2.000. Então, se você depositou os R$ 2.000, a execução já está garantida. Todos os outros recursos que você interpuser não necessita mais de garantia do juiz, porque já está garantido. Então você não tem que depositar mais nada. Não se deposita mais nada. Mas vamos imaginar que você foi condenado a R$ 50.000. Ora, se você entrar com recurso ordinário, R$ 9.513. Se o juiz não conhece desse recurso, você deposita mais metade dele, 9.000 mais os 4.500 e pouquinho. Se você depois quiser entrar com recurso de revista, mais 19.000. Você vai observando que a soma desses três ainda não chegou aos 50.000. Quando chegar nos R$ 50.000, aí você não deposita mais nada. Então o depósito recursal, ele é efetuado até a garantia da execução. Garantiu a execução, o valor da execução, o valor da condenação, o valor da condenação feita pelo juiz, então você não efetua mais nenhum pagamento. E nós vimos aqui que o agravo de instrumento é necessário efetuar o depósito recursal, no caso de ser o reclamado. Se for o reclamado, aí sim tem que efetuar 50% do valor do depósito de recurso ao qual se pretende destrancar. Parágrafo 7º do artigo 899 da CLT. Então vamos analisar qual que é o problema. O problema aqui diz o seguinte: João da Silva, em 1 de março de 2006, promoveu reclamação trabalhista perante a Vara de Trabalho de Recife, Pernambuco. Aqui nós já temos o possível endereçamento. Em face da empresa Devo e Não Nego Limitada, pleiteando inúmeras verbas trabalhistas, correspondente ao período de contrato de trabalho mantido entre 1 de março de 2011 a 30 de 11 de 2014. O juiz condenou o reclamado a pagar todas as verbas pleiteadas, totalizando a condenação em R$ 20.000. A sentença foi publicada no dia 9 de agosto de 2018, uma quinta-feira. Inconformada, a reclamada interpôs recurso ordinário. Quando que ela interpôs? No dia 21 de agosto de 2018. Será que está dentro do prazo? Lembrando que a contagem será em dias úteis. Contagem, se é numa quinta-feira, a gente só começa a contar na sexta.
Sábado e domingo nós não contamos. Aí vai segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado e domingo nós não contamos. Segunda, terça. Então nós temos um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vence na terça-feira. Se aqui é dia 9, se aqui, a quinta-feira foi dia 9, nós começamos a contar no dia 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então está dentro do prazo. Dentro do prazo aqui, dia 21 de agosto de 2018. Então, inconformada, reclamada interpôs recurso ordinário no dia 21 de agosto de 2018. O juiz não conheceu do recurso alegando que ele era intempestivo, uma vez que não observado o prazo de 8 dias e que o último dia para interposição do recurso era o dia 17 de agosto de 2018. Ora, o juiz está equivocado, porque o prazo seria 21 de agosto de 2018 e não 17. Então há tempestividade sim. Na qualidade de advogado da reclamada, elabore a peça processual adequada. Nós temos aqui o trancamento, foi trancado o recurso por intempestividade. Nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Lembrando que aqui nós estamos na fase de conhecimento. E a mesma coisa seria na fase de execução. Como a condenação foi R$20 mil, com certeza o depósito recursal que a reclamada fez foi de R$ 9.513,16. Sendo assim, além de efetuar esse depósito, ela terá que garantir com mais 50% desse valor para poder recorrer. Esta é uma observação importante, conforme eu mencionei lá no artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Então nós temos o artigo 899, parágrafo 7º da CLT, que é importante você observar aqui. O recurso será interposto por simples petição e terá um efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até penhora. Parágrafo 7º. No ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. E o outro artigo importante para o agravo de instrumento é o 897, que vai falar que cabe agravo no prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. E sempre vale a pena relembrar, cabe agravo de petição somente na fase de execuções, somente nas fases de execuções aqui. Então, retornando, nós já temos o exercício, vocês já estão com ele em mãos. Vamos então ao modelo. No modelo, nós podemos endereçar ao douto juízo da Vara do Trabalho de Recife. Se fosse uma decisão do TRT, nós iríamos direcionar ao presidente do TRT para que fosse o agravo de instrumento para o TST. Processo número. Nós temos o número do processo? Não, então nós colocamos reticências. E aí a terminologia começa a modificar. A terminologia agora nós temos que, se for utilizado dentro do contexto, é agravante. E quem entrou com o agravo de instrumento é agravante. E a outra parte é chamada agravado. Então o agravante aqui, quem que vai ser? O agravante vai ser a empresa. Nós temos como agravante a empresa. E como agravada aqui o reclamante. Você tem essas terminologias, são padrões, então você vai utilizando isso aqui como padrão. Nos autos, qualificado, vem respeitosamente perante este juízo por intermédio do seu advogado adiante assinado, lembrando sempre da procuração anexa. Nos autos da reclamação trabalhista relativas ao processo em epígrafe, esse processo, em que contende com agravado, né, o nome da pessoa, né, contende contra quem, já qualificado nos autos com fundamento, lembrando, se for petição inicial, artigo 840, se for contestação, 847, se for recurso de revista, 896, e você tem isso que você localiza no índice remissivo. Então, artigo 897, B da CLT. Interpor.
Lembrando que se for petição inicial é propor, se for contestação é oferecer, como é recurso é interpor. E qual que é o recurso? Agravo de instrumento. Então esta é a base que nós temos para poder fazer a nossa peça. Endereçamento, o número do processo, você vai citar quem que é o agravante, vai lembrar do advogado, vai lembrar da procuração anexa, quem é o agravado e qual é a fundamentação jurídica deste recurso. E aí nós temos o artigo 897-B da CLT. Lembrando a terminologia, interpor. E dando prosseguimento, nós vamos interpor o quê? Um agravo de instrumento, de acordo com as razões ora expostas no anexo memorial, demonstrando desde logo atendimento aos necessários pressupostos de admissibilidade. Lembrando que aqui nós estamos fazendo a folha de rosto, lembra que os recursos? E a folha de rosto é endereçada ao juiz que proferiu a decisão. Então nós temos aqui pressuposto de admissibilidade. O presente recurso ele é tempestivo, vez que interposto dentro do octídio legal, dentro do prazo de 8 dias. Você poderia mencionar aqui também que a contagem dos prazos passou a ser em dias úteis. Portanto, o último dia para interpor o recurso seria o dia 21 de agosto de 2018. Depósito recursal efetuado mediante guia própria, hoje não é guia própria. Antigamente era na conta vinculada do FGTS do reclamante, agora aqui no artigo 899, parágrafo 4º, marca aí artigo 899, parágrafo 4º, o depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Então aqui a gente modifica essa parte, coloca depósito recursal efetuado na conta vinculada ao juízo, nos termos do artigo 899, parágrafo 4º da CLT, no valor de 50% do depósito recursal do recurso denegado, nos termos do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Isso aqui é um pressuposto condicionado à existência de depósito recursal no recurso principal. Eu preciso de efetuar esse depósito, salvo se já tiver garantida a execução. Aquele exemplo que eu disse. Se a condenação foi de 5 mil e você já depositou 5 mil, não precisa fazer mais nenhum depósito recursal. Já vai estar tudo garantido. Bom, então nós temos aqui essa parte. Continuando. E aí vai. Foi promovida a devida formação do instrumento conforme a norma do artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1 da CLT. Se cair um agravo de instrumento em uma prova, você tem que lembrar que nesse artigo 897, parágrafo 5º, você tem a cola de tudo que deve ser anexado ao agravo de instrumento. Então nós temos aqui, nesse parágrafo, praticamente o que consta no artigo 897, parágrafo 5º. Olha lá o que consta no artigo 897, parágrafo 5º. Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do instrumento do agravo, de modo a possibilitar, caso provido, o imediato julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição. Com o que vai instruir? Obrigatoriamente com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar, da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal que se refere ao parágrafo 7º do artigo 899. E tem as peças facultativas. Hoje, com o processo judicial eletrônico, o advogado ele coloca tudo. Antigamente, você colocaria essas peças que são obrigatórias e todas aquelas que você julgava como importante para o juiz de instância superior poder analisar o caso. Mas hoje, com o processo judicial eletrônico, você vai anexar tudo. Mas tem que ter esse conhecimento
para elaborar essa petição. Então, retornando aqui à peça, então praticamente você faz um resumo do que tem que ter do artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1 da CLT. Vou dar um tempinho para vocês irem copiando. Lembrando que no próximo parágrafo você vai requerer que o juiz conheça do recurso, podendo se retratar. Aqui no caso aqui você pede a possibilidade de retratação do juiz. Então você pede aqui a possibilidade de retratação da decisão. Ele pode retratar. Existe inclusive uma instrução normativa 16 do TST que fala sobre isso. E caso ele não se retrate, requer a esse juízo o regular processamento do presente agravo para que o agravado seja intimado a apresentar o quê? Contra-razões do recurso do agravo instrumento, denegado e ao presente recurso e que, logo após, sejam eles remetidos ao TRT. TRT. Lembrando que o endereçamento, para você saber qual que é o TRT correto, aqui a gente fala qual que é o TRT, artigo 674, você vai localizar qual que é o TRT relacionado a Recife, Pernambuco. Pede deferimento, esse aqui é fechamento com chave de ouro, né? Pede deferimento, local, data e advogado. Lembrando que nós só fizemos até agora a folha de rosto. E nós temos que ir agora para razões do recurso de agravo de instrumento. Vou dar um tempinho para vocês irem copiando. Espero que todos já tenham acompanhado, tenham elaborado
a peça. Caso seja necessário, peço ao professor que esteja acompanhando aí para dar uma pausa e logo em seguida dar prosseguimento. Eu vou seguindo aqui, à medida que for necessário, o professor pode dar uma pausa para vocês irem acompanhando. Então a gente termina, começamos aí agora as razões do recurso de agravo de instrumento. Ou vai ser para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho, ou vai ser para o egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, como foi uma decisão do juiz de primeira instância, nós vamos endereçar para o Tribunal Regional do Trabalho da qual região? Artigo 674, você vai identificar. Para não ficarmos muito no ar, deixa eu ver aqui o artigo 674. Nós temos aqui todos, vamos ver qual que pertence, Pernambuco. Recife, Pernambuco, sexta região. Então é o TRT da sexta região. E aqui nós vamos relembrar aquela situação, fatos, fundamentos, pedido. Fatos, fundamentos, pedido. O MM juiz ACO, ou o M juiz de primeira instância, negou o seguimento ao recurso ordinário com o fundamento de quê? E aí você vai buscar o fundamento lá no problema. O fundamento está relacionado à tempestividade. Ou seja, ele entendia que seria o dia 17 de agosto, quando, na verdade, os prazos são contados em dias úteis e, portanto, o prazo final seria 21 de agosto. Esta é a fundamentação. Então, esse é o fato. E, ora, o artigo prevê que a contagem de prazo deve ser em dias úteis. Vamos ver qual que é o artigo. Artigo 775. Os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Então, nós temos aqui a fundamentação dessa estrutura. Ora, o artigo 775, 775 prevê que... O que esse artigo 675 ele prevê? Ele prevê que os prazos estabelecidos no processo do trabalho serão contados em dias úteis, com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Assim, foram cumpridos todos os requisitos para a interposição do recurso ordinário, não podendo ser denegado o seu seguimento. Falamos o fato, fundamentos e os pedidos estão aqui. Pedido recursal. Destarte, o presente agravo instrumento deve ser conhecido e provido para determinar o seguimento do recurso ordinário, visando o exame da matéria ali contida como medida de inteira justiça. Pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Vou deixar aqui um pouquinho para que vocês possam completar. Acredito que você não tenha achado difícil esse agravo de instrumento. O que nós temos que lembrar? O agravo de instrumento ele é diferente no processo civil. No processo civil é cabível o agravo de instrumento das decisões interlocutórias do juiz. Na Justiça do Trabalho,
não é cabível das decisões interlocutórias de imediato agravo de instrumento. E para tanto nós temos uma súmula que você deve conhecer, que é a súmula 214 do TST. E eu vou buscá-la para que nós possamos analisar. Olha o que diz essa súmula. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, diferente no processo civil. No processo civil, nós sabemos que as decisões interlocutórias é cabível o agravo de instrumento. Aqui, na CLT, não é cabível recurso de imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Então, existe exceção. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho que contrariar a súmula ou orientação jurisprudencial do TST. Então, se nós tivermos um Tribunal Regional do Trabalho decidindo contrariamente à súmula ou uma orientação jurisprudencial do TST, é cabível recurso de imediato dessa decisão interlocutória. A outra hipótese, decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Então, se nós tivermos uma decisão que ela pode ser impugnada mediante um recurso para o mesmo tribunal, ou seja, a decisão foi do TRT e eu posso pedir a manifestação do próprio TRT, é cabível recurso de imediato. Mas o que é mais importante para nós e que é cobrado em prova está na linha C. É a situação que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daqueles que se vinculam ao juízo, excepcionado consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Só para que nós possamos finalizar, você tem que saber que a exceção de incompetência, ela ainda existe na Justiça do Trabalho. Nós não temos mais exceção de incompetência no processo civil. No processo civil, é matéria agora de preliminar de incompetência do juiz. Na Justiça do Trabalho, não. Nós ainda temos a denominação de exceção de incompetência. E o que acontece? Se eu tenho um juiz ligado ao mesmo Tribunal Regional do Trabalho e o juiz fala que é competência dele analisar aquele processo, nós não temos um recurso dessa decisão interlocutória. Se o juiz encaminha para o outro juiz também ligado ao mesmo regional, nós não temos ali um recurso dessa decisão interlocutória. A regra é essa. No entanto, se o juiz que decidiu a exceção de incompetência, ele resolver encaminhar esse processo para outro juiz, mas que esteja vinculado a outro Tribunal Regional do Trabalho, exemplo, o juiz de Guaxupé encaminha para o juiz de São José do Rio Pardo. Nesse caso, essa exceção, quem foi prejudicado, ele pode recorrer de imediato dessa decisão interlocutória e, no caso, caberia um recurso ordinário dessa decisão. Então, fique ligado nesse ponto. Na Justiça do Trabalho não cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias, e sim quando há o trancamento da ação, isto é, quando o juiz não conhece do recurso, e aí você pode interpor um agravo de instrumento. Se for reclamante, não paga nada. Se for reclamado e a ação e o processo já tiver garantido, também não paga nada. Caso contrário, ele terá que pagar 50% do recurso que ele quer destrancar. Antes de nós terminarmos essa aula, eu preciso trazer alguns pontos importantes para vocês que podem ser cobrados na prova da OAB. A primeira é com relação à súmula 218. Nós sabemos que o agravo de instrumento ele pode ser interposto na primeira instância quanto na segunda instância. Quando é interposto na primeira instância, é porque houve uma sentença do juiz e ao você interpor um recurso, o juiz
negou o seguimento ao seu recurso. Ele ficou trancado. E aí você pode interpor um agravo de instrumento. Se for o reclamado, você vai ter que fazer o depósito recursal de 50% do valor do recurso ordinário que você está pretendendo destrancar. Se for na fase de execução, também nós temos o agravo de instrumento que tranca o recurso da parte. Agora, se for em segunda instância, nós temos um acórdão que é proferido. Quando você entra com agravo de instrumento na segunda instância, haverá um acórdão. E olha o que diz a súmula 218 do TST. Ela nos informa que é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional que foi prolatado em agravo de instrumento. Isto é, se eu tiver um acórdão prolatado em agravo de instrumento, e mesmo que haja violação da lei, daquelas hipóteses previstas no artigo 896 da CLT, não é cabível, isto é incabível, não cabe recurso de revista. Esta é a primeira observação que você deve anotar e deve ficar atento caso seja cobrado uma questão de prova. Então não cabe recurso de revista dos acordos proferidos, prolatados em agravo de instrumento. A outra situação, ela está na orientação jurisprudencial da SDI 1 282. Ela vai tratar do juízo de admissibilidade ad quem. E aí diz para nós que no julgamento de agravo de instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo ad quem prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo TRT. Olha o que acontece. Se você teve uma situação em que foi interposto um agravo de instrumento e o Tribunal Superior do Trabalho afastou a hipótese, o óbice que foi apontado pelo TRT, nós temos que, no processamento desse recurso de revista, lembrando que recurso de revista é interposto lá no TST, poderá o TST prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista. Isto é, se o TRT não recebeu por uma hipótese, o TST poderá analisar as demais hipóteses do recurso. Ou seja, pressupostos intrínsecos estão ligados à legitimidade, à capacidade, ao interesse. Quando falamos em pressupostos extrínsecos, está ligado no preparo, no pagamento das custas, na regularização de representação, na formalidade apontada. Então nós temos aqui que esses pressupostos, eles afastados, essa hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho poderá apreciar. Então é isso que diz, no julgamento do agravo de instrumento, ao afastar o óbice apontado pelo TRT, quem que afastou? O Tribunal Superior do Trabalho. Então, ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o processamento do recurso de revista, pode o juízo ad quem, que significa que é o juiz do Tribunal Superior, o juiz do TST, prosseguir no exame dos demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, mesmo que não apreciados pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então nós temos aqui uma outra hipótese de agravo de instrumento que é importante vocês saberem. A outra situação está na OJ 110 da SDI 1. E o que diz essa OJ? E o que diz essa OJ? Ela diz que vai tratar da representação irregular, procuração apenas nos autos do agravo de instrumento. Vamos imaginar que o advogado que interpôs o agravo de instrumento seja um advogado diferente do que havia sido atuado no processo. E esse advogado, ele juntou a procuração apenas no agravo de instrumento. Não havia a procuração dele nos autos principais. E o que diz a OJ 110? Ela diz que
a existência de instrumento de mandato apenas nos autos de agravo de instrumento, ainda que em apenso, ou seja, ainda que ele estiver ligado, amarrado nos autos principais, olha que fato interessante, que ele não legitima a atuação do advogado nos processos de que se originou o agravo. Então, o advogado, para poder atuar no processo principal, que seria o processo que deu origem a esse agravo, ele terá também que ter uma procuração nos autos principais e não apenas a procuração nos autos do agravo de instrumento. É o que diz SOJ. Olha lá, a existência de instrumento de mandato apenas nos autos de agravo de instrumento, ainda que em apenso, não legitima a atuação de advogado nos processos de que se originou o agravo. E a outra situação, a última hipótese de hoje, está mencionada lá na OJ 283. Fala também de agravo de instrumento, peças essenciais, traslado realizado pelo agravado, validade. Existem situações que você, ao interpor um agravo de instrumento, você tem que juntar as peças obrigatórias. Então, existem as peças obrigatórias. E após você interpor o agravo de instrumento, é dado vista ao agravado para que ele possa também contrarrazoar as suas alegações e pode acontecer do agravado juntar documentos. Então, nós temos que o agravante, ele junta as peças obrigatórias, é dado vista ao agravado, que pode também juntar documentos. E o que nos diz essa OJ? Ela diz que é válido o traslado de peças essenciais efetuados pelo agravado, pois a regular formação do agravo incumbe às partes e não somente ao agravante. Significa que se o agravante esqueceu uma peça e o agravado juntou esta peça nas suas contras-razões, esse ato é válido e esta peça dará validade a esse agravo de instrumento. Então isso aqui é uma orientação jurisprudencial também importante para que você possa entender melhor. Espero que você tenha gostado desta aula, tenha feito essa peça, colhe o visto aí da professora que está presente na sala de aula e na próxima aula nós iremos tratar de outro assunto. Um grande abraço e bons estudos, até a próxima.